Hoje o Mesa Marcial recebe uma pessoa que para mim é um grande amigo, né? Além de tudo, uma pessoa que sempre esteve presente aí na minha jornada, comigo aí desde quando eu comecei a jornada nas artes marciais, professor Walter Roberto Correia, que é doutor em educação, professor de educação física na USP e um aí dos responsáveis pela matéria, pela disciplina artes marciais, cultura e movimento, né? Não sei se é esse exatamente o nome. Obrigado, Valtones. Eu que agradeço, muito contente. Queria deixar um abraço para você, para o mestre Rodrigo Giarola, para o Denis Barbosa. Prazer estar com vocês aqui, numa tarde de outono, para conversar sobre desenvolvimento humano, educação corporal, formação para a cidadania, né? Se me permite trazer algum dado para aqueles que nos ouvem e que vão participar, né? Eu sou professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Eu ofereço disciplinas no campo da formação de professores de educação física, aqueles que têm o interesse de atuar nas escolas, e tenho disciplinas optativas livres. Uma delas, aberta não só à comunidade da USP, mas para a sociedade como um todo, né? Você tangenciou bem o nome da disciplina, só faltou um detalhezinho, é arte marcial chinesa, cultura e movimento. É uma disciplina que tem por objetivo apenas introduzir o Kung Fu dentro da linguagem de uma das suas manifestações, que é o Wing Chun Kung Fu. Ele tem um caráter introdutório e um caráter de apresentação social, da qual me deixa muito satisfeito e me sinto muito honrado. Obrigado, Walter, por esclarecer aí a minha falha inicial. Não foi falha, não foi falha. Gostaria de apresentar aqui quem está aqui com a gente hoje também é o mestre Rodrigo Giarola, do Conexão Marcial. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Fábio, obrigado. Professor, uma honra tê-lo aqui na Mesa Marcial. Denis, bem-vindo, obrigado por ter liberado aí sua agenda para estar com a gente hoje. E Denis Barbosa, que é um praticante de Wing Chun também. Obrigado, Denis. O Rodrigo já adiantou aí, mas muito obrigado aí pela sua disponibilidade e interesse em participar aqui com a gente. Uma honra para nós. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fábio, pelo convite. Muito obrigado, professor, também por essa oportunidade de eu participar aqui dessa mesa, que com certeza serão discussões que vai enriquecer cada vez mais a minha prática, a minha trajetória. Obrigado mesmo. Vai ser um prazer. E, professor Walter, começando, eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho aí de como que foi seu início na caminhada, né, nas artes marciais, quem te inspirou, quais estilos que você praticou e como é que você chegou aonde você está hoje, né, agora como professor, né, de uma disciplina numa faculdade, trabalhando, né, com as artes marciais. Olha, como muitas crianças, né, dentro da nossa cultura brasileira, o universo das artes marciais japonesas estava disponível, né, para uma parcela da sociedade. Então, eu tive uma experiência pelo caminho suave do judô na minha infância, que foi muito marcante, e tive algumas experiências com uma outra linguagem das artes marciais japonesas, que foi o karatê, também em caráter introdutório, exploratório, quando adolescente. Mas se eu pudesse aqui fazer a devida honra, né, não a mim, mas àqueles mestres e educadores que realmente tenho no meu coração e na minha formação, eu queria fazer a menção a dois grandes mestres brasileiros. O primeiro deles é o Shinhan Wagner Bull, do Instituto Takemuso, que sempre foi muito generoso e, além de ser um mestre, um Shinhan, numa arte nobre como o Aikido, ele me inspirou sendo um entusiasta na pesquisa, no estudo e na dedicação de uma arte marcial. Ele é um dos protagonistas que fez com que o Aikido brasileiro pudesse ter a sua devida valorização e visibilidade no cenário nacional e internacional. Tive o prazer de ter uma experiência muito significativa que me marcou e moldou uma parte da minha visão sobre as artes marciais como
caminho espiritual, principalmente. E ao meu atual mestre, o grão-mestre Léo Imamura, no Wing Chun Kung Fu, né, que tem uma generosidade muito grande ainda em investir em mim, no sentido de dar apoio, dar orientações, me prover de experiências, da qual sou muito grato. Um olhar pela arte marcial japonesa, a outra pela arte marcial chinesa, o Shinhan Wagner Bull, e ao grão-mestre Léo Imamura. Essas duas referências desses dois educadores, mestres, realmente tomaram uma parte importante da minha formação no campo das artes marciais, especificamente do que eu gosto de chamar de pedagogia das artes marciais. Que legal. E, Walter, como que foi, aproveitando, né, esse ensejo, né, como que você vê essas duas artes, essas duas referências, né, uma da linha japonesa e outra da linha chinesa, o que que você vê de interessante, de traços comuns, de características que a gente pode aproveitar para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento humano? Olha, eu vejo muitas diferenças entre elas, né? Nós temos uma tendência a tentar colocar as artes marciais sempre no mesmo pacote, para que tenha uma representação social, né? Que as artes marciais têm a mesma origem, elas têm a mesma linguagem, que as artes marciais têm os mesmos propósitos, elas foram desenvolvidas em condições históricas, ambientais, políticas e culturais muito distintas, em que pese que elas têm um denominador comum, o ser humano e a sua corporeidade, o ser humano e a sua motricidade, né? Os seres humanos, para tentar se adaptar, se desenvolver e transformar a si o meio, produzem cultura, produzem linguagens. As artes marciais são temas, objetos ou manifestações desse patrimônio incomensurável que é a cultura humana. Obviamente, dentro de um contexto japonês e chineses, em que essas culturas tiveram encontros ao longo do processo civilizatório, né, nós vemos semelhanças e diferenças. Entretanto, isso é uma visão muito pessoal, eu não estou autorizado em falar em nome dessas artes, eu estou apenas tentando aqui trazer o meu conhecimento provisório para o momento que é o limite daquilo que eu consegui elaborar até agora, e eu espero poder ampliar. Ou seja, meu entendimento, se tem algo que eu gostaria de destacar, é a noção de combate simbólico. Essa noção de combate simbólico, que eu, de uma certa forma, acho que tanto quanto vocês, tomamos emprestado pelas elaborações do grão-mestre Léo Imamura, nós podemos explorá-la para outros universos. Obviamente, não quer dizer que os protagonistas das outras artes estejam de acordo. É uma visão pessoal. Ou seja, eu vejo que tanto o Aikido quanto o Wing Chun Kung Fu, e não é exclusivo deles, nós podemos aproveitar essas artes na perspectiva de uma noção, não é um conceito científico, de uma noção denominada combate simbólico. Combate simbólico por conta de que, na relação humana, em que nós encontramos as pessoas interagindo nas artes marciais, essa interação é marcada por um simbolismo, é marcada por imagens, inclusive, ancestrais. Eu tenho uma preferência em denominá-las como imagens arquetípicas do combate, do conflito, da guerra, da luta do ser humano na sua andança no processo civilizatório. É preciso defrontar-se, encarar, assimilar uma realidade que ele chama e que lhe convoca. Essa luta em não apenas sobreviver, mas desenvolver, é dotada de um simbolismo. As artes marciais têm um simbolismo forte, que é a questão do combate, é a questão da metáfora da guerra, em que, além de que a vida nos chama, nós, seres humanos, temos uma visão simbólica de que a vida nos chama para o bom embate com a própria vida, as artes marciais têm isso no seu bojo. Portanto, nós temos que entender que, ao interagirmos com alguém... Só um minutinho. Obrigado. Estão me vendo? Sim. Ao interagirmos com um outro significativo, um parceiro, adversário e um oponente,
A metáfora da guerra e do combate está posta. Isso não quer dizer que os movimentos que nós façamos não tenham aspectos concretos, objetivos, tácitos, corporais. O toque, ele realmente produz consequências, resultados, desdobramentos. Então, mas, no entanto, quando eu toco alguém e alguém me toca, isso já é dotado de uma significação. Nesse sentido, eu acho que o Aikido, quando tem uma imagem, um conceito, ou melhor, uma noção importante, um princípio, que é o Aiki, que é procurar, dentro de uma relação com o outro e com a vida, estabelecer relações de harmonia dentro de uma visão de polaridades. Yang-Yin, masculino, feminino, viver e morrer, ficar entre o riso e o choro, ou seja, dentro dessas relações complementares, dinâmicas, de fluxo, de movimento, de transformação, o Aikido, eu acho que dentro da sua forma de expressão, pode, e já faz isso, que é explorar a noção de combate simbólico. E o Wing Chun Kung Fu, dentro daquilo que nos foi transmitido ou nos foi sugerido, a ideia da feminilização da guerra dentro do combate simbólico, ou seja, tirar o melhor proveito da perspectiva Yin, que é acolher, receber, nutrir, intuir, perceber, para tirar o melhor proveito de uma determinada situação. Ou seja, a noção de Aiki e a noção de feminilização da guerra, cada uma dentro do seu contexto marcial, são ideias muito profícuas, da qual eu gostaria de colocar em destaque, e dizendo que o movimento do corpo humano, dentro da estrutura do sistema Aikido e dentro da estrutura do sistema Wing Chun, elas são exploradas simbolicamente. O que não quer dizer que é de mentirinha, que é uma farsa, que é uma ilusão. Até mesmo porque morrer, ferir ou amar, proteger, gozar, tem um significado, ou seja, tem uma dimensão simbólica. Muito bacana. E, Walter, qual que é o papel, a sua opinião, né, do papel das artes marciais, na educação, na formação do indivíduo? Está me vendo? Como que você enxerga isso? Sim. Okay. Não sei se você ouviu. Sim, a questão de como que as artes marciais podem ajudar no desenvolvimento humano? Isso, na educação, né? Porque é uma prática que ela não vamos dizer assim, ela tem dois viés, né? Tem o viés escolar, né? Que tem aí alguns trabalhos, né? Na faculdade, né? na universidade, na pré-escola, e tem essa educação que é informal, é um pilar. Você vê isso como um pilar da educação? Essa que é a minha questão. Olha, eu vejo que a educação não formal, a educação não escolar, ela é mais abrangente em termos de possibilidades, relações que estão postas na vida cotidiana. No entanto, a educação escolar não é desprezível e não pode ser desprezível, dada a complexidade do mundo contemporâneo. É uma questão muito simples. Se nós efetuássemos a seguinte pergunta: se não tivéssemos educação escolar e professores e professoras no mundo contemporâneo, na atualidade, que diferença faria? A democracia, os direitos civis, as diferenças entre homens, mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, a ciência, o mundo do trabalho, a economia e sonhar sonhos possíveis estariam muito comprometidos, uma vez que a educação escolar é universalizada, ela é pública, ela tem ambições nas democracias modernas, princípios republicanos, como um bem e um direito inalienável. Face à complexidade das relações sociais, das relações tecnológicas do mundo contemporâneo, sem uma educação formal, intencional, planejada, sistematizada, organizada no tempo, estruturado, nós teríamos um impacto nas nossas relações humanas dentro da atual sociedade. No entanto, na educação não escolar estão todas as experiências, os construtos, os objetos, as relações humanas que transcendem o universo da escola. A escola tem por objetivo
a escola básica, oferecer os conhecimentos para que a infância e a juventude possa tomar parte da vida no sentido mais amplo. Mas o sentido mais amplo incorpora a educação não escolar. Dessa maneira, a relação da educação escolar com a educação escolar com a não escolar são relações complementares. Nesse sentido, eu vejo que no campo da educação não escolar estão múltiplas linguagens, contextos, práticas sociais, dentre elas as artes marciais. As artes marciais, como uma educação corporal, ela é ofertada no mundo contemporâneo hoje como um grande buffet de linguagens, que tem suas nuances técnicas, suas lógicas, sua historicidade, suas formas de expressão. Assim sendo, essa riqueza, que esse espectro da diversidade cultural que as artes marciais representam, podem ser consideradas como alternativas, ferramentas, bens culturais que ajudam o desenvolvimento humano. No entanto, as artes marciais, bem como a educação escolar, a educação familiar, elas, como realidades, como relações humanas e sociais, elas são dotadas de luzes e sombras. Quer dizer que a escola tem o objetivo de desenvolver, educar e promover a vida, a escola tem opressão, abusos e excessos. As artes marciais também, até porque o ser criador da educação escolar, o ser criador da educação não escolar é um ser humano. E esse ser humano, ele é dotado de luzes e sombras, de yin e yang, de polaridades. Ele é um ser inacabado. Ele é um ser entre que razão, consciente e inconsciente estão em permanente interação. É por isso que, na prática corporal das artes marciais, que tem como metáfora e imagem de base o combate simbólico, nós poderemos trabalhar conteúdos demasiadamente humanos. Ou seja, é através da linguagem do combate que nós temos a oportunidade de fazer uma ponte entre inconsciência e consciência e explorá-la na busca de significados profícuos, transcendentes, detentores de um potencial de ampliação da nossa visão sobre a nossa realidade humana e a realidade mais ampla, no sentido mais lato possível. Bacana, professor. Não sei se o Denis tem alguma questão, Denis, para o professor? Não, por enquanto não, estou só apreciando aí o vasto conhecimento que está sendo compartilhado. Tá, legal. Eu quero dizer para vocês que eu estou falando no escuro, porque apagou a imagem de vocês, eu estou olhando para o meu celular e estou tentando responder. Vamos lá, é uma experiência importante. Eu posso dar um... Quer tentar voltar o celular aí, Walter? Porque aí eu dou Gostaria de tentar fazer uma ajuda. Ok. Continuamos? Sim, gostaria de complementar o mestre Walter. As artes marciais, elas contêm uma base arquetípica, as memórias da nossa ancestralidade, o nosso DNA psíquico. Se essa linguagem pode parecer um pouco estranha, a gente pode, de uma certa forma, pronunciá-la de outra maneira, ou seja, nossos instintos. Esse ser da razão, esse homem moderno, esse homem do iluminismo, esse homem e mulheres, né, esse ser humano, que, de uma certa forma, aposta na sua razão como forma de iluminar o seu caminho, como forma de dominar a si e a natureza, ele está assentado numa dimensão que são os nossos instintos, os nossos mecanismos mais profundos da nossa psique e do nosso DNA corporal, que está registrado um conjunto de experiências que são relacionadas à evolução humana. Quando nós nos colocamos diante do outro, o movimento do corpo humano, qualquer que seja, dentro de uma cultura, dentro de uma relação humana, ele tem códigos e significados. Ao colocarmos um diante do outro numa proposta de combate, de enfrentamento, né, de disputa, que está no esporte, está no mercado de trabalho, mas ali em que nós temos esta metáfora, essa imagem, e há uma promessa de tocar e ser tocado, esses conteúdos, eles vêm à tona. E ali nós fazemos uma conexão
muito intensa, né, e profícua entre inconsciente e consciente. Mas isso, de uma certa forma, é formatado, é configurado, é mediado por uma linguagem específica da dança, do esporte, do aikido, do jiu-jitsu, do caminho suave. Essas linguagens, elas nos permitem um potencial de exploração. A questão é, qual é a qualidade da mediação para que esses corpos possam se tocar reciprocamente dentro de um contexto semiótico, dentro de um contexto de uma linguagem, dentro de um contexto de propostas de movimento, para que possamos ampliar a nossa percepção de si e do outro. É claro que nós estamos falando dentro de uma orientação, uma construção, que de uma certa forma é arbitrária. Nós estamos falando de um lugar, dentro de uma comunidade, dentro de um desejo, e que nós queremos fazer essa relação entre arte marcial e desenvolvimento humano. A arte marcial, ela por si só, ela não faz nada. É a maneira pela qual nós nos apoiamos sobre essa linguagem, a exploramos e a recodificamos. Né? Se nós olharmos, podemos questionar algumas linguagens que são postas, que as artes marciais são boas para a saúde. Elas não foram criadas necessariamente para esse objetivo. Basta trazer à tona que um estrangulamento, um nocaute, um desmaio, né, uma luxação, não necessariamente se coaduna com uma orientação moderna de bem-estar, saúde e medicina. Nós também que a arte marcial gera disciplina. A disciplina, de uma certa forma, ela é muito contextual. O fato de eu ter disciplina numa dada situação não me leva necessariamente a eu respeitar um conjunto de regras em outro contexto. Até porque eu, como ser inacabado, eu, de uma certa forma, tenho todos os motivos para desconfiar de que contextos diferentes mobilizam conteúdos internos diferentes. Né? Para dizer assim, né, que a arte marcial vai te dar consciência, vai te dar disciplina, vai te dar saúde. Perfeito. Só que tem um dado importante. O corpo, ele é a maior prova de que você não está no controle. E Walter, não, muito interessante, é fantástica a observação, a análise, né, a sua visão. Então, pelo que eu entendi, o fator fundamental aí seria do mediador para conduzir o praticante dentro de um processo mais rico, né, que encaminhe ele para esse tipo de desenvolvimento. É isso? Sim, nós temos eu diria até que nós temos um quarteto. Quando estiver você, meu amigo e mestre Fábio Campi, e um mestre e tutor entre nós, e nós temos uma linguagem, eu, 1, você, 2, o mestre, 3, a linguagem, o repertório da arte e seus conteúdos, 4. Ainda assim, nós temos toda a galera, né, toda aquela gente, entre aspas, use as aspas, que é o inconsciente do mestre, que é o inconsciente seu, e é o meu inconsciente, e toda a ancestralidade que está na linguagem. Obviamente, as pessoas que hoje se pautam naquilo que eu chamo de realismo e pragmatismo marcial, ou seja, que anytime, anywhere, ou seja, a arte marcial tem que mostrar sua eficácia numa relação concreta de conflito e que possa mostrar a sua capacidade de solução de problemas e de eficiência em qualquer contexto. Esse utilitarismo, esse pragmatismo, ele não é tolo. Ele mostrou ressignificações de várias crenças e várias fantasias. Me preocupa muito algumas modalidades que começaram a se preocupar com esse contexto de realismo e utilitarismo marcial. Principalmente quando fala e insiste que a sua arte é marcial, sim. Eu acho que isso pode ser, inclusive, uma denúncia da dúvida que tem dentro de si sobre essas questões. E até porque a redução da arte marcial a um ímpeto marcial em que se quer provar, se quer anunciar, talvez seja algo que possa ser investido de uma reflexão mais cautelosa. Até porque o movimento do corpo humano, ele tem um virtus, ele tem uma virtualidade. Toda vez que eu não tenho movimento,
Eu sou o movimento, eu não tenho corpo. Eu sou o corpo. Quando eu faço um movimento, seja qual ele for, um nagueu-azar, projeção, um golpe de percussão, um soco, um tski ou um jab, né? É muito importante colocar no contexto das artes marciais. A gente vê dentro das mídias, alguém fala, não, o negócio tem que ser resolvido no tatame. Você está falando de uma sala de ginástica, porque o tatame é o que coloca. Não, porque é faixa preta. Você está falando de arte marcial japonesa, coreana, hindu, da antiga Grécia. De quem que você está falando? Uhum. Então, há uma tendência de uma gumertização marcial na contemporaneidade. E eu vejo que, com muita preocupação, artes que foram construídas por gerações em contextos específicos e não foram criadas para o contexto do ringue, para o contexto do empreendimento, né? Há um mito de que agora, por conta de um pragmatismo e utilitarismo marcial, o importante é fazer 4 linguagens, sem as quais você não pode. Entrou um cidadão nipo-brasileiro dentro desse contexto do entretenimento e chamou a atenção do mundo todo, fazendo disparos com uma técnica de um chute frontal e um soco frontal, e começaram a, de uma certa forma, talvez vocês já estejam fazendo ideia de quem que eu estou falando, né? Com 2, 3 técnicas nocauteou alguns que tinham toda essa polivalência. Tal. E quer saber de uma coisa? Talvez isso não, eu tenho a certeza que isso é pouco importante do ponto de vista da abrangência das possibilidades que as artes marciais têm para o desenvolvimento humano. A questão é que o desenvolvimento humano ele deve abraçar luz e sombra, Deus e o diabo. Por que eu estou fazendo uso dessa linguagem metafórica? Porque a linguagem metafórica é que permite você ir a determinados objetos e situações cujas palavras ainda não alcançaram na sua precisão. Por isso que a gente usa interessante. Não, muito interessante, professor, porque a gente, quando fala de desenvolvimento humano, a gente parece que só existe uma coisa positiva, né, por detrás, né, e a questão de trabalhar, né, a sombra, né, ou a crise, né, traz para a gente aí uma outra perspectiva, né, que complementa, né, essa visão, eu creio. É por aí, né? É por aí, até fazer uma provocação, né? Tipo, quem de vocês não percebeu as sombras e os excessos e os abusos do seu professor e do seu mestre, do seu sensei? Uhum. Quando você também viu que o aluno e o discípulo faz um manejo dentro de uma relação afetiva, num contexto, para tirar o melhor proveito para si. Isso não precisa ser no campo das artes marciais, na relação paterna, materna e filial. A relação de doutores e mestres da universidade com seus orientados. Trabalho, Até porque uma imagem simbólica e metafórica é que por detrás dessa arte marcial que eleva o espírito humano, essa grandiosidade de arte que leva a transcendência para poderes divinos e transcendentes, tem um pequeno Narciso lá dentro. E nunca vai deixar de ter. Essa é a questão. E isso vem que as artes marciais, a despeito de serem desenvolvidas em múltiplos tempos históricos, em múltiplos lugares e locos da geografia desse processo civilizatório, nós aqui, do lado de cá do meridiano de Greenwich, do Ocidente, nós tendemos a olhá-las sobre a visão monoteísta, típico judaico-cristã. O que eu quero dizer? É que as religiões monoteístas, sobretudo judaico-cristãs, sob um Deus único, e eu vou chegar nas artes marciais, ela, de uma certa forma, faz uma visão binária entre Deus e o diabo, o bem e o mal. De uma conotação, talvez uma necessidade espiritual e uma necessidade histórica de uma concepção muito moralista. Mas uma boa parte do Sudeste Asiático, do lado de lá, mas não quer dizer que seja nesses tempos modernos, mas não precisa ir para o lado do Oriente. No nosso Ocidente, que mudou a nossa língua, o nosso pensamento, as nossas memórias históricas, estou falando do mundo grego, sempre foi politeísta. O que eu quero dizer com as artes marciais? Uma coisa é essa tradição do monoteísmo, que olha o mundo, olha o ser humano na relação com o divino e, para se organizar, vê tudo em termos de díades, em
em oposições binárias, bem ou mal. É técnica ou não é técnica? Né? É masculino ou é feminino? É vencer ou perder? Mas, por outro lado, se você observar o politeísmo grego da antiguidade, os deuses como, por exemplo, Zeus, ele nunca era totalmente positivo. A despeito dele ter um lugar hegemônico, preponderante dentro do universo dos deuses gregos, toda a divindade grega no mundo politeísta tem sombra e tem luz. Pode olhar. Você pode verificar isso em todos os mitos gregos. E quando você vai na mitologia também chinesa e japonesa, esses indicativos dessa ambivalência da realidade estão ali. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente pode desconfiar de o que é faixa preta, o que é mestre, o que é arte marcial que deixa as pessoas em paz. Nós estamos lidando com uma realidade, porque é humana. A arte marcial é uma produção humana, ela é polimorfa, ela é polissêmica, tem múltiplas formas, múltiplos significados. Elas não ficam, a realidade não admite simplificações. Por conta disso, para aqueles que são mais dogmáticos, o grande lance é olhar a arte marcial apenas do ponto de vista da utilidade da técnica. E olha, se insistir nessa ideia, tecnicamente fica bom. A questão é, qual que é a sua individualmente? Quais são os seus mitos? Sabe por quê? Quais são as suas fantasias, as suas imagens que tem dentro da sua intimidade? Olhe para elas, porque aí você vai achar a sua linguagem, vai achar o seu mestre e vai achar o seu espaço de trabalho marcial com finalidades diversas. E, professor, aí me surgiu uma outra questão. Você acredita que as artes carece nas artes marciais desse tipo de trabalho para deixar esse trabalho mais, eu não sei se eu posso dizer, mais claro, mais profundo, trabalhando essa questão do ego, desse narcisismo e desse lado que você mencionou agora? O que você acha que falta do profissional, né, que está à frente aí de um estilo, de uma arte, responsável, inclusive, né, por uma linhagem, de repente? Eu acho que a gente precisa tomar um cuidado também para não achar que as nossas fantasias que nós estamos colocando aqui nesse diálogo, que elas devam ser propagadas para todos em qualquer tempo e lugar, porque aí nós incorremos no mesmo erro. Sim. Né? Senão vira fundamentalismo. E fundamentalismo está na sociedade, está nas religiões, nas ideologias, mas também nas artes marciais. Porque Perfeito. as artes marciais, como no mercado de trabalho, como na educação, elas são demasiadamente humanas. Né? Então, elas comportam toda essa ambivalência, essa metamorfose ambulante que são os seres humanos. Mas, indo mais direto ao cerne da sua questão, eu não estou aqui para propor uma ideologia ou uma idealização das artes marciais. Mas eu vejo que esse patrimônio cultural, esse espectro polimorfo de muitas formas, muitas linguagens, muitos patrimônios históricos culturais que as artes marciais representam, mas todas elas estão radicadas, enraizadas no corpo e no movimento, que são as condições mais radicais do ser humano. Sim. Elas não podem, não é que elas não podem, deixa eu corrigir minha linguagem, seria um reducionismo, um apequenar, um empobrecer, ao olhar para essas manifestações somente do ponto de vista concreto, tácito, técnico, né, utilitário. Essa é uma questão. E vejo que esses valores que eu acabei de colocar são valores que estão no mundo contemporâneo, dentro de uma sociedade liberal, capitalista, globalizada, urbana e de grandes aglomerações. Né? O utilitarismo, o pragmatismo, a lógica da eficiência, o materialismo, o tácito, o concreto, são coisas muito valorizadas. As artes marciais nesse mundo devem sofrer algum tipo de influência
dentro desse contexto mais amplo. Elas não estão fora desse mundo, elas estão dentro desse mundo. Mas numa sociedade como a nossa, em que uma das suas facetas é o virtual, são as imagens, né? Acho que no mundo em que explode, e eu vou chegar às artes marciais, o mundo que explode de imagens, de virtualidades, esse mundo cuja técnica é feita pelo homem, e a técnica feita pelo homem, essa mesma técnica, refaz e recria esse mesmo homem. Essa ideia não é minha, é do McLuhan, né, um teórico da comunicação. Legal. E, nesse sentido, há uma grande contradição, né? Eu gostaria de chamar para dois aspectos. Vejo que esses valores dessa sociedade globalizada, urbana e tecnológica, em que tem a tecnologia, a virtualidade e as imagens explodindo, acho que é bem essa ideia, globalmente, e, obviamente, em cada ser único, nós estamos com uma dificuldade imensa de imaginar, fantasiar, projetar e criar. Acho que essa questão é muito importante, porque toda vez que, de uma certa maneira, chega um legado, uma contribuição, um patrimônio mediado por alguém, essa linguagem da qual eu me disponho e crio uma abertura, ela começa a ser incorporada. Na medida que eu vou incorporando por essa relação, por esse contato, é muito importante que a gente comece a pensar sobre a relevância do imaginar, do fantasiar. Porque aí nós vamos ver o quê? O potencial de desdobramentos daquilo que nos é legado. E ao fazê-lo, nós vamos ter muitos conteúdos para pensar a si mesmo e o outro. Eu acho que isso tem algo a ver com o desenvolvimento humano. Perfeito, Val. Obrigado por responder minha pergunta, que foi até um pouco mais elaborada, mas você pegou na veia aí o que eu queria atingir. Professor, aí surgiu uma questão com relação, porque se eu não me engano, nas universidades, a disciplina chama-se Lutas e Artes Marciais, é isso, né? Por que é lutas e artes marciais, né? E qual que é a importância e a relevância dessa? Porque são coisas distintas na minha cabeça, né? Esporte de combate é uma coisa, arte marcial, para mim, tem até um sentido maior, né? Que englobaria até a questão de luta, o combate, né? Então, por que tem essa distinção? Por que é lutas e artes marciais? Olha, eu não tenho uma resposta pronta. Me colocar aí para falar, a resposta é essa, eu tô com a guarda, uma linguagem absolutamente aberta e com uma base muito vulnerável. Né? No entanto, eu tenho um palpite. Certo. No caso da educação física, que está dentro da universidade, a educação física tem feito um manejo e um anúncio de que ela, como uma área de conhecimento na universidade e na ciência, e na sociedade como práticas educativas, na escola e fora dela, a educação física tem elegido a denominação lutas. Você pode ver isso dentro dos currículos de educação física, você pode ver isso dentro da base curricular nacional na área de educação física. A educação física diz para o Brasil, e a política educacional reitera isso em documentos oficiais que estarão em todas as escolas, a base nacional comum curricular, todas as disciplinas, a educação física está lá, e diz que a educação física trata das danças, lutas, ginásticas, atividades circenses, ou seja, e também das artes marciais, dos esportes, dos jogos, e ela colocou tudo isso no rótulo chamado práticas corporais. Essa é a denominação da política, do documento da política educacional. Lutas talvez tenha vindo de um grupo em meados do final dos anos 80, início dos anos 90, em que, dentro de um embate acadêmico e educacional à época, na transição da democracia, na transição dos anos 80 para os anos 90, a educação, um dos grupos, um dos interlocutores da educação física brasileira, eram representantes da esfera do marxismo.
e eles tendiam a ver as lutas, a questão da educação como um fator importante na luta de classes, e que as práticas corporais representam linguagens. O dançar, o esportear, o jogar, o lutar, o brincar tem sentido, significado, e tem sentido, significado de classe. Os valores de classe estão ali. E as lutas parece que foi a denominação que veio à frente. Já no esporte, que é um campo que tem pesquisadores, atores, profissionais, que tem um vínculo com a educação física, que historicamente se mescla, se diferencia educação física e esporte, professor e técnico, né? Fazem um uso um pouco mais proeminente do termo modalidades esportivas de combate. Mas veja, essas denominações estão partindo de um campo, de uma instituição histórica. Vamos chamar de um campo social chamado Educação Física e Esporte, que não é exatamente uma outra instituição e um outro campo. Acho melhor usar a palavra campo social por conta de que inclui a diversidade de atores dentro daquele campo. Porque dentro das artes marciais, como eu disse, eu costumo ver alguns aspectos de semelhança, é o ser humano e a sua corporeidade e a sua motricidade, e a metáfora do combate simbólico como uma figura arquetípica, mas a maneira de explorar isso, e aí se dá a grande riqueza. É melhor falar de um campo. No campo das artes marciais, a palavra artes marciais aparece de uma maneira um pouco mais prevalente. Os interlocutores de esporte e modalidades esportivas de combate. E a educação física, lutas. Obviamente, essas linguagens não são desinteressadas. Elas foram criadas por alguns interlocutores que se aproximaram desses fenômenos de num determinado roteiro, em determinadas condições sociais históricas, mas ao empreender uma linguagem, denominações, palavras, né, eles também estão reservando para si algum tipo de privilégio social, de poder. Certo. Mais saber, mais poder. Veja que olha como que o manejo da linguagem, num campo de conflitos, né, entre vida e morte, se faz tão importante. Por exemplo, gripezinha. Então, veja, o uso de uma linguagem, né, no contexto de uma pandemia, eu falar que esses fenômenos representam uma pandemia, né, de uma gripezinha, perdão, eu me aproprio de determinada da linguagem, a linguagem não é desinteressada, do mesmo jeito que fala, a minha modalidade é marcial e tradicional. Sim, sim. Não esqueçamos, por exemplo, que a tradição é invenção. E tem uma coisa importante na cultura, nas práticas e nas realizações humanas. Homens de pensamento e linguagem, mulheres de pensamento e linguagem, são seres de cultura. A questão é, qualquer que seja a dança, a teoria econômica, a tecnologia, a arte marcial ou a arte circense, qualquer que seja o campo da literatura, eu sempre vou receber algo que foi elaborado previamente. Eu assimilo e incorporo e começo a fazer uso disso, começo a protagonizar algum processo de transformação. Quero dizer o seguinte, na atual sociedade, e isso é muito importante, porque vejo que tem pessoas que fazem uma apropriação muito personalista à luz de interesses capitalistas e falam em nome de um legado. E se apropriam de forma muito, muito pessoal. O que eu quero dizer? É que qualquer que seja o legado, ele foi construído com o conhecimento público. Qualquer que esteja. O Aikido foi feito a partir do Daitori Aiki Jiu-Jitsu. Para depois chegar Shobu Aiki, ou Takemusu Aiki, ou Karatê tradicional, ou Wing Chun Kung Fu, ou Brazilian Jiu-Jitsu, ou Capoeira regional, antes da Angola, antes do Migolo, que era da África. Sempre foi... Nada é original. Original como inédito, a não ser original como uma reconfiguração de coisas que já estavam postas, dispostas. Delicada essa questão, mas ela vem. Sensacional. Professor, a gente está chegando aqui perto do limite de horário. Eu queria só fazer uma última pergunta, se você me permite, que é para você falar um pouquinho sobre a disciplina, né, que você está à frente na USP,
né, artes marciais chinesas, cultura e movimento. Como é que ela surgiu, como que ela foi desenvolvida e qual que é o cerne do trabalho, né, desenvolvido na USP? Olha, vários pontos de impulsão e motivação. Primeiro que, para eu poder falar alguma coisa sobre artes marciais, está ali o meu mestre da arte japonesa, Wagner Bull, está ali meu mestre da arte chinesa, né, grão-mestre Léo Imamura, mas está lá também os educadores que perpassaram a minha vida, que foi o professor Mário Sérgio Cortella, com as suas inspirações filosóficas, o professor José Guilmar Maris de Oliveira, um professor da Escola de Educação Física, que tinha uma particularidade. Ele incansavelmente discutia o que é educação física, o que é esporte, né? E além daqueles grandes educadores que estão em cada parte do meu corpo e da minha carne, que são os meus pais, que sempre acreditaram que trabalhar e amar são os aspectos mais importantes. São eles que vão e me empurram para a educação e para a universidade. Cada um no campo da educação familiar, do campo da pedagogia, do campo das lutas, eu faço questão de fazer referências a esses educadores. E por conta disso, a questão da disciplina da arte marcial chinesa, cultura e movimento, ela veio primeiro de um estímulo de uma conversa no dia 15 de outubro, num restaurante japonês, conversando sobre arte marcial chinesa, com o mestre Léo Imamura, no dia 15 de outubro, dia dos professores, em outubro de 2009, após nós irmos ao cinema para ver um filme de guerra, Bastardos Inglórios, e depois, com aquela suculenta alimentação icônica, falar sobre como que a arte da guerra tem algo a ver com a arte da vida. E uma pergunta, como é a nossa relação entre mestre e discípulo? E depois, o que você acha que você pode contribuir? Eu nunca, embora me sinta muito honrado de ter recebido a titulação do mestre Léo Imamura, do grão-mestre Léo Imamura, eu me sinto muito honrado de ter essa experiência, eu me sinto mais como professor. E eu gosto de ser chamado de professor, mesmo por amigos. Então eu acertei. E nesse sentido, a questão foi o seguinte, eu vejo a universidade como uma expressão da elevação da humanidade. E ela só é a expressão da humanidade, a universidade, pública e privada. Mas a pública, por um interesse público mais amplo, é um espaço de cultura. A universidade, principalmente a universidade pública, ela tem representantes de todos os campos do saber, da humanidade, encarnados através de um docente ou de uma docente, dentro de um espaço e de um tempo chamado sala de aula, onde faz uma cultura se tornar viva. Além de pesquisas, papers, projetos acadêmicos, que é o que faz a universidade pública ter destaque, o seu processo mais humanizador acontece num lugar, numa imagem arquetípica. Relação mestre-discípulo, professor-aluno, em sala de aula, sendo que sala de aula pode ser vários espaços. Ou seja, a universidade tem uma vocação de disseminar o patrimônio cultural histórico, que é o conhecimento. E eu vejo que a universidade também, e na educação física, é uma instituição iluminista. É uma instituição que aposta na razão e na reflexão. Todavia, a nossa razão leva a muitas desrazões. E a nossa condição de humanidade transcende esta capacidade da razão. Quero dizer que é fundamental para esse projeto humanista da universidade levar outras linguagens para além da científica, que hoje, mais do que nunca, mostra o seu valor. Sim. Principalmente para aqueles que podem ter o direito de acreditar que o mundo é plano, mas vai bater no mundo plano a cara numa determinada parede. No entanto, vejo que trazer a arte, as artes do corpo, trazer a mitologia, os arquétipos, as fantasias da metáfora da guerra, olhando para o espectro da cultura que a universidade representa, acho um campo profícuo. Nessa conversa, quando disse que o que poderia fazer em contribuição da arte, foi falar, olha, eu me sinto mais à vontade de
ser um representante da nossa comunidade marcial, ser um representante que me coloco respeitosamente a ancestralidade do Wing Chun Kung Fu, e que eu possa fazer um trabalho delimitado, simples, de introdução, mas honroso, da nossa arte marcial, para oferecer uma outra linguagem, que tem na sua questão a palavra arte, a metáfora da guerra, a mitologia da feminilização da guerra, olhar a vida e o movimento dos conflitos numa perspectiva yin, né? E sobre um conceito ampliado de Kung Fu, de uma habilidade construída com paciência, dedicação e sapiência, que não se resume a lutas, ser o interlocutor da nossa comunidade marcial, trazer a linguagem da arte e trazer a perspectiva do Kung Fu e da feminilização da guerra, mas em caráter de introdução. Nós completamos esse ano 10 anos, por conta da pandemia, talvez façamos uma comemoração no segundo semestre, Legal. E a universidade é um campo de cultura. Sendo assim, acho que tem tudo a ver. E é uma disciplina optativa, né? Como você mencionou no início, né, Walter? É aberta para outras... como é que funciona? Disciplinas, carreiras, formações. Eu tenho alunos da Politécnica, da ECA, da Filosofia, da Oceanografia, da Educação Física, da Psicologia, da Química. Eu tenho lutador de MMA lá, senhoras que entraram na aposentadoria, estudantes de ensino médio. A universidade, como investimento da sociedade brasileira, promotora de cultura crítica e renovada, tem que abrir as portas. E, obviamente, no campo e sob a denominação de disciplina optativa, que é para mim também, ela é optativa e livre. Só que livre não é uma liberdade absoluta. A liberdade em relação a alguns compromissos, algumas pessoas, mas, sobretudo, algumas fantasias. Ela está aberta para a sociedade, ela é optativa livre, mas ela é para honrar o valor do ensino, é para honrar o valor da docência e é para honrar o valor do encontro da educação. É um privilégio estarmos na universidade pública. É importante a universidade privada. Mas, atenção, é melhor universidades do que coldres no abdômen. Sensacional, professor. Bom, eu já tive, eu e o Rodrigo, né, a gente já teve o prazer de participar da sua aula, uma honra para nós. Acho que o Denis, se tiver oportunidade, seria interessante, né, Denis, também em algum momento aí, depois que passar tudo isso, vivenciar um pouquinho aí, né, junto ao professor Walter. E, Walter, eu queria agradecer, né, mais uma vez aí, uma honra, realmente uma honra para a gente, para mim, pessoalmente, que é um grande amigo, um grande exemplo, me influenciou muito, mais uma vez, né, estou mencionando isso. Me colocou aí no caminho também, no Wing Chun, né? Se não fosse por você, eu não teria conhecido o meu Sifu, o meu mestre hoje, o grão-mestre Léo Mamura. Espero encontrá-lo em próximas mesas marciais, né? Em breve. Tem muito assunto, muito conhecimento. Obrigado pela aula e só agradecer mais uma vez aí por tudo, por seu tempo, por sua atenção. Obrigado, professor e mestre Walter. Obrigado a vocês, meus queridos amigos. Obrigado a minha mãe e meu pai querido por ter colocado o amor e o trabalho como valores dentro do meu sangue. Aos meus educadores no campo da educação, né? Faço uma menção ao professor Mário Sérgio Cortella, professor José Guilmar Marins de Oliveira, que não tem menor responsabilidade sobre o que eu falo, e ao mestre Wagner Bull, no caminho da união com a harmonia, no seu caminho do Aiki, e do mestre Léo Mamura na sua perspectiva Kung Fu e usando as ferramentas do bom conceito da feminilização da guerra. Muito obrigado e até breve, se possível, nos pastéis marciais das noites Exato. Que nos unem. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Tem aí alguma mensagem final para compartilhar com a gente? Só agradecer ao professor pela aula, pelo tempo. Denis, obrigado também. Vou deixar a palavra com o Denis. Fábio, um abraço. Denis. Bom, mais uma vez, mestre Fábio, mestre Rodrigo, agradecer pelo convite de participar dessa mesa, agradecer principalmente ao professor, que foi uma grande aula.
É uma pena que eu não tive a oportunidade de ter conhecimento da sua disciplina, então eu sou formado pela UF, da área da saúde. Tive experiências com outras disciplinas optativas da área de direito, porque, assim, como o próprio professor disse, a gente segmenta o saber, mas o conhecimento é muito vasto. Mas gostaria de agradecer por muitos pensamentos assim, bastante provocantes até, que com certeza eu vou passar a semana digerindo muito das coisas, de todo esse contexto histórico, todo esse contexto social no qual a gente vive dentro das artes marciais, e com certeza foram ensinamentos assim que vai ser bastante enriquecedor para mim na minha trajetória. Muito obrigado mesmo. Lembrando aí que o Mesa Marcial é uma parceria entre a Conexão Marcial e a Sabato Jiu-Jitsu, com apoio da Black Ball Kimonos e do Coach Marcial, e espero você aí na próxima Conexão Marcial. Obrigado, professor Walter, mais uma vez, e até a próxima.